prisional há alguns anos lá na minha região, 2 presídios em específico ali, uma Fundação Casa e o CPP de Tremembé, e estamos lá atendendo hoje 8 raios dentro do CPP de Tremembé, e a Fundação Casa é menorzinho, a gente alcança toda a população carcerária lá. Para você que não conhece, o CPP de Tremembé é um presídio que tem 3.200 homens, cada raio tem 200 homens, então nós chegamos ali já com 8 raios, é bom demais, são 1.600 caras alcançados, é isso, segundo a matemática, 8 raios, vezes 200 caras, é isso aí, estamos certinho, todos eles já com bíblias, que é o projeto da internet conseguiu com que a gente viabilizasse isso hoje, para que elas chegassem todas as pessoas. Eu não creio que há outra forma de alguém se transformar completamente que não seja através da palavra de Deus. Então, chegar com ela dentro daqueles lugares é muito importante. Então, que você continue fazendo, não precisa ser a nossa. A nossa é uma Bíblia que fizemos um trato com a editora, que ela é sem lucro, ela paga só o custo, sai 16 e alguma coisa. Lá, se você comprar, entregue na tua casa por 16 e pouco. Então você pode fazer isso, a igreja faz isso já há algum tempo, distribui as nossas aqui, se você quiser fazer. Cacau, se fizer uma parceria, tamo junto, velho. Eu tenho algumas lá ainda para chegar, então vamos conversar pós-culto aqui. Eu queria que, se você tivesse uma Bíblia, se você não tem, pelo que eu entendi, vai chegar uma Bíblia até você aí. Eu gosto de Bíblia impressa, tá, gente? A Bíblia digital eu uso também, ajuda, é legal, mas a Bíblia impressa, ela vai escrever tua história ali, pô. O teu relacionamento com Deus numa Bíblia impressa. Ei, pode rabiscar a Bíblia, tá, gente? Não é pecado. Pode marcar o texto, pode colocar isso aqui foi assim, pô. E aí 10 anos, 15 anos depois, de repente tu vai folhear ali e vai falar: pô, eu lembro quando Deus falou comigo aqui. Eu lembro. Quem tem uma experiência dessa com Bíblia? Tem, é massa demais. É isso? Quer dizer, quem não tem, vai ter Bíblia hoje, é isso? Vai chegar até você. Quem não tem Bíblia impressa, fala, não hoje aqui. Fala assim: eu não tenho Bíblia impressa. Não tem Bíblia impressa? Só mantenha a mão levantada. Vai chegar uma Bíblia até você. Entrega para ela ali, por favor. Tá vendo? Mão levantada lá, ó. Mais uma aqui, mais uma aqui. É isso aí, vamos chegar. Mais alguém não? Lá no fundo. A mocinha aqui na frente. Tem mais. Ó, que glória a Deus. É isso aí, lá no fundão também, ó. É isso aí, ó, o time trabalhando, ó. Boa. Mais alguém ficou sem? Mais uma, boa. É isso aí. Se precisar de mais, eu tenho no carro lá. O Arthur pega lá. Pega, tem também? Tem no carro lá também. A gente busca lá. Glória a Deus. Já que você agora tem uma Bíblia, abre em Deuteronômio. É bem no comecinho. Deuteronômio, capítulo 6. É o texto que nós vamos conversar hoje aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos começar a partir do verso 5. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5. Eu não acredito que nós possamos aprender de Jesus de outra forma. Então, ouvindo, lendo, se relacionando, Ele vai se revelar de alguma forma a nós, eu tenho certeza. Você busca em oração, você busca ouvir, você, olha, tá vendo? Tá chegando mais Bíblia, tá multiplicando aí. Já tem milagre acontecendo essa noite. É a multiplicação das Bíblias. Então, lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 5, eu vou ler com vocês aqui até o 9, e nós vamos passear nesse texto hoje, ok? Então, mantém tua Bíblia aberta nisso aí, que a gente vai passear nesse texto aí. E vamos ver se isso, escrito há tantos mil anos atrás, tem alguma serventia para nós no dia de hoje. Será que um livro tão antigo nós podemos usar e aplicar ainda no nosso tempo? Eu acredito muito nisso. É o manual da vida, eu falo lá em casa. Então, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa ou quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal em suas mãos e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões.
Glória a Deus por essa palavra. Vamos passear nela agora aqui. Vamos trocar? Será que agora fica melhor? Aí. Melhorou, gente? Ficou mais suave, né? É isso aí. Então, o que eu queria passear com você? O que o primeiro verso fala para nós? Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma. Como é que a gente define o todo aqui? Ame o seu Deus de todo o seu coração. A Bíblia, em alguns lugares, ela vai falar para que nós tenhamos cuidado com o nosso coração dividido. Para onde os nossos olhos estão, para onde o nosso coração está. Será que Deus, aquele que interessa, Ele está recebendo todo o seu coração? Será que você tem deixado entrar algo? Será que há algum tipo de corrupção? Será que você tem pendido para alguma outra coisa? Eu digo no sentido de adoração, de querer mais do que. A Bíblia fala que Ele é suficiente para nós. A Bíblia fala que Ele é o único caminho. A Bíblia diz que Ele é o suficiente e que a gente não precisa de mais nada. Sendo assim, será que esse todo o nosso coração tem sido entregue para Ele de verdade? Será que você tem desejado algo a mais do que a presença dEle na tua vida? E eu não estou aqui para julgar ninguém, nem dizer nada. Eu gosto de muitas coisas. Gosto de carro antigo, gosto de um futebol, gosto de uma resenha, gosto de churrasco. Vai ter no céu, segundo a minha percepção da Bíblia. O todo significa que o amor de Deus deve ser pleno e integral, não apenas um sentimento. Bem no comecinho, a oração foi que entreguemos o nosso culto racional a Deus. Não precisa ser emocional, você não precisa sentir, não é toda hora que você vai sentir. Eu preciso lembrar você disso. Quem já percebeu que há um tempo onde parece que o culto não arrepia mais, o louvor já não traz mais a lágrima, de repente passa esse tempo e isso volta? Acontece ou não acontece? Deus muda ou é a sua percepção que muda? Deus nunca muda. Por que eu queria lembrar você que é tudo? É entregar tudo, amar com todas as suas forças, porque esse Deus não muda. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te entregou uma palavra, se um dia você recebeu algo, isso não muda. Deus não mudou de ideia a seu respeito. Deus não mudou de ideia a respeito daquilo que Ele já entregou para a sua vida 10, 15, 20 anos atrás. Somos nós quem mudamos. Somos nós quem damos prioridade a outras coisas. Somos nós que começamos a seccionar o nosso coração em partes. E aí Deus vai ficando com os pedacinhos menores. Você entende o perigo que pode trazer para a sua vida isso? Coração, sede das nossas decisões e intenções, de todo o seu coração. E aí Ele vai falar, com toda a sua alma, vida e identidade inteira ali. Eu te adoro com toda a minha alma. Será que dá para você se avaliar e saber se é isso mesmo? A Bíblia vai nos pedir, avaliem-se a si mesmos. Você tem se avaliado? Quem é da área da tecnologia aqui, você tem passado um antivírus aí de vez em quando? Para saber como é que está? Para saber se entrou uma corrupçãozinha naquele download que você fez em outro lugar que não deveria? Você olhou para algo que não deveria, acessou, às vezes até tocou, desejou, e aquilo gerou um tipo de corrupção no teu coração. Deus está aqui, nesse texto, dizendo assim, é com tudo que você vai me adorar. Eu não vou dividir a minha glória com nada. Não vai ter espaço para mais nada. Avaliem-se a si mesmos, com todas as suas forças, grana, energia, talento, bens, todas as suas forças, tudo que você pode entregar.
Gente, é uma vida só. O que é que você tem feito com ela? Eu falei no culto, no outro final de semana, eu lembrei daquele filme, O Preço do Amanhã, que eles têm tipo um relógio no braço aqui, alguém já viu? E aquilo vai, mano, aquilo é forte demais. Para mim aquele filme é quase crente. Porque você sabe quanto tempo você tem? Ninguém sabe. E ali eles sabem, e eles vivem a vida sabendo exatamente quanto aquilo vai durar. Então, se existe uma demanda que é urgente, um perdão, uma mudança, uma transformação, eu só tenho 6 dias, 4 horas e 18 minutos para fazer isso aqui. E a gente? Nós deveríamos viver com intensidade maior do que eles que sabem, porque a gente não sabe. Está entendendo? E você está perdendo tempo, deixando de aplicar tuas forças, o espaço do teu coração, dividindo com outras coisas, sem saber o tempo que você tem aqui. Insensato é você. Será que dá para fazer melhor do que você está fazendo hoje? Eu tenho certeza que sim. Certeza que sim. Você tem dificuldade em ser a mesma pessoa em todos os ambientes da sua vida, quando diz, eu adoro a Deus com todas as minhas forças e tudo. Será que tem ambiente que você não adora com tanta força, você fica meio mas lá na escola não dá. Não, no meu trampo nem pensar, você tem que ver como é que é lá, mano. Eu não estou falando para você falar de Deus, eu estou falando para você falar de Deus. Sabe a diferença? Quando você verbaliza, você está só pregando. Quando você está fazendo, você está pregando. Glória a Deus. É em todos os lugares, em todo o tempo, com tudo que você tem, com todas as suas forças. Não é por conta de uma carcaça estranha como a minha. Não é porque você de repente, mas é tão ambiente. Não. Você já ouviu que você prega mais com ações do que com palavras? Isso é um fato. Você está sendo lido o tempo todo. Colossenses 3:23 diz que eu gosto muito. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É tudo que você fizer. Você é um vendedor, é como se você estivesse vendendo para Cristo. Você é um trabalhador CLT, é como se você estivesse trabalhando para Cristo. Você é um prestador de serviço, o teu cliente é Cristo. Está entregando o teu melhor. Sabe o que é o A.W. Tozer, um escritor cristão? Ele diz que um crente que é uma desgraça para o planeta, ele é uma desgraça para o evangelho. Um mau testemunho é uma desgraça para a igreja. Ainda mais quando você ainda se apresenta e mete aquele crachá de crentão. Você vende um trampo falando que você é crente, daí chega lá, você não entrega no prazo, entrega com uma qualidade ruim. Olha, contratei porque era crente. Olha o que ele fez aqui. É ruim demais para o evangelho. Não fere o caráter de Cristo, fere aquilo que nós estamos pregando para que as pessoas cheguem, porque elas vão olhar o seu testemunho e vão falar, é esse Jesus aí que eles estão falando lá na igreja dele? Então, uma membresia saudável, um cristão saudável que adora em todo tempo, de todo coração, ele fala bem de Jesus sem falar uma palavra de Jesus. Aleluia! Você não precisa saber todos os textos de cor, saber a Bíblia de trás para frente. Você precisa ser Cristo na vida das pessoas. É isso que vai fazer a diferença. Segunda parte do texto aí, que todas essas palavras estejam no seu coração. Você tem guardado a palavra, você tem permitido que ela permeie o seu coração de uma forma que não consegue mais ter divisão com nada. Eu não consigo mais ter algo que não pertence a Cristo no meu coração, porque eu sei o que isso vai fazer comigo. Quem aqui é cristão desde que nasceu, de berço? Deixa eu conhecer você. De berço, pouquíssimas pessoas. 12,5,7%. O restante da igreja foi encontrado por Cristo depois, é isso? Aleluia. Você lembra desse primeiro momento ou não? Cara, eu lembro muito bem. Eu estava no subsolo do buraco quando ele me achou. Mas ele me encontrou. E se ele encontrou a mim, encontrou você,
e esse amor tomou teu coração e fez com que você tivesse uma verdadeira conversão, que é a mudança de caminho, que é andar em direção a Ele, olhos fixos em Jesus, você é grato e Ele tem todo o seu coração. Mas a impressão é que conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo e vai deixando aquele sentimento ficar normal. E andar com Jesus não é normal. Andar com Jesus tem que produzir algo diferente em nós. Andar com Jesus é a oração mais espiritual que eu ouvi há meses atrás, de um amigo, pastor Luizinho. Ele falou: Careca, eu faço uma oração extremamente espiritual quando eu acordo pela manhã. Eu levantei, toquei meus pés no chão, eu falo: Espírito Santo ativar. É a oração mais espiritual que eu faço. Por quê? Porque sem Ele eu não posso fazer nada. E aí eu vou perguntando: e aí, Jesus, estou passando meu café, vai rolar alguma doideira hoje aí na rua, hoje eu tenho que ir em tal lugar, será que o Senhor vai se manifestar assim? Pô, se aparecesse alguma coisa, queria orar por cura hoje, Jesus, se o Senhor permitisse, hein? Hoje a parada vai ser louca e tal. Espírito Santo ativar, enche o seu coração, não deixa tomar por nada. Estava dividindo uma história com o pastor aqui, que fez 1 ano agora, achei no WhatsApp ali as conversas, sabe que tinha menos tempo. Eu tomei meu primeiro tapa na cara de um homem na vida, com 44 anos, 43, né? Uma situação de passado, da minha mãe, com outra fita, todo mundo envolvido com um monte de coisa errada. Encontrei um bandido que era daquele tempo, esse cara saca uma arma, bota na minha testa. Minha esposa no carro do lado de fora da loja, de repente viu aquela cena. Ele com a arma, com a mão direita, com a mão esquerda, ele sobe e dá um tapa na minha cara. Eu cristão, caminhando legalzinho com Jesus. Na hora, o Espírito Santo toma conta, eu reagi, acho que da melhor maneira que eu podia, com tudo que eu tinha. Não aconteceu nada, ficou tudo bem, aquele cara foi embora. Estou aqui, dividindo a palavra com vocês no dia de hoje. Alguns dias depois ele me pede perdão, via áudio. O pastor ouviu o áudio comigo ali. O que isso tem a ver? Se eu tivesse com a saudadezinha do Egito, da época da escravidão, do pecado, essa história tinha acabado diferente. Pode ser que eu não estivesse aqui, mas Deus fez. E o texto que permeou minha mente naquela noite, onde eu acordei 2 e pouco da manhã com Satanás me perturbando, foi: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não é porque eu sou bom, não é porque eu consigo sozinho, é porque eu sou exatamente o que o Cacau falou: pobre pecador, dependente de Deus. Se não fosse Ele, não ia mudar. O que é que você tem para mudar? O que o seu orgulho tem feito com você? O que os seus achismos têm feito com você? Onde é que isso tem te levado? Será que você tem colocado isso diante de Cristo? E entregue o seu coração para que Ele tome totalmente nas mãos dEle. É só isso que Ele precisa. Teu coração entregue 100%. Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo guarde teu coração, pois dele origina a vida. Outra versão: dele depende todas as coisas. Faz sentido para você ou não? Amém. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, porque prova-me e conhece as minhas inquietações. Salmo 139, verso 23. Na terceira parte aí do texto, né, que ele vai dizer: fale sobre ele, sentado, andando, deitado, levantando. Será que você tem transmitido a palavra de Deus o tempo todo mesmo? Quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver você. Cara, você sem Jesus não vai produzir uma boa pessoa não, cara. Os seus filhos precisam aprender sobre Ele. Seus filhos precisam ver Jesus nas ações de vocês. E você que ainda não tem filhos, Deus está transformando também o seu caráter, para que você seja instrumento e para que você espalhe isso nas pessoas ao seu redor. Não é para represar. Cristo não fez nada disso para que você represasse, não. O crente SSS, pô, não somos nós. Salvo, sentado e satisfeito. E você vai para o céu se você não falar dele para ninguém. Eu não preciso mentir para você aqui, não.
Mas se você chegar lá e trombar uma pá de gente que você falou dele, e eles vieram, porque um dia você falou, vai ser massa demais. Vai ser massa demais. O teu coração entregue, a tua vida entregue, você vivendo realmente aquilo que Cristo tem para você, você sendo um bom exemplo de cristão, você vai arrastar pessoas para lá. Eu tenho um sonho para a minha vida, que é o assunto do meu velório ser isso aqui, ó. Cara, eu vim para Jesus por causa desse cara que está nesse caixão aí, desse casulo aí que ficou aí, que aí só fica... É um dos meus sonhos, que o assunto do meu velório seja isso, o maior assunto do meu velório. Pô, esse louco pegou o carro um dia, foi lá para Osasco, só para visitar uma família e falar que Deus estava com ela. Nós somos essa família aqui. Esse cara saiu da casa dele e foi lá na cadeia, mano. Falar para uma pá de cara que é margem da sociedade, que ninguém acredita mais. Para falar para mim, quando eu estava preso lá, que eu tinha chance com Jesus. Era só eu mudar minha vida. O que é que você está fazendo com a tua vida? Você está sendo exemplo de Cristo para as pessoas? Qual vai ser o assunto no teu velório? É algo a se pensar. Sabe por quê? Porque essa vida é breve e passageira. Tudo que você está fazendo aqui reverbera na eternidade. Você não está vivendo à toa aqui, nesse mundo caído. Quais são as pessoas que você tem influenciado? Para quantas pessoas você tem falado de Cristo? Quantos presentes como esse você tem dado? Acho que agora no site está 16 e alguma coisa. Gente, tem lanche de R$16 ainda? Não tem mais. Não tem mais. Já pensou tu salvar a vida de alguém por menos que um hot dog? É forte demais. Precisa mudar a tua história isso. Sabe por quê? Porque Cristo em você não é um fim em si mesmo. Ele é para que você perpetue a palavra para frente. Você só transborda daquilo que você está cheio. Você está se enchendo de quê? Você passa o seu tempo se enchendo de quê? Ah, esse final de semana eu vou estar de folga, vou maratonar tal série. Cheio de gente sem conhecer Jesus. Cheio de gente, como a Bíblia diz, as pedras clamando por uma palavra, por um abraço, por uma marmita, mano, sabe? Seja contínuo, seja persistente, continue. Ei, não desanima não porque você foi ferido. Ah, mas eu fui ferido dentro da igreja. Eu ando pra caramba pelo Brasil aí. Igreja é tudo igual. Desfeita de gente, cheio de BO e de problema. Os problemas são muito parecidos, tá? Voltei do Tocantins agora esses dias, é longe, é tudo igual os problemas, mesma coisa. Porque lá a igreja é feita de gente também. Olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não pede isso não. Eu estava pensando sobre exemplo, e agora, acho que menos de um mês atrás, ou um mês atrás, nós batizamos 103 caras no CPP de Tremembé. E na fila, enquanto lá, inclusive a igreja que é lá dentro, eles reservaram um espaço que é até bem parecido com esse espaço aqui, físico, né? E aí nós colocamos uma piscininha pequena lá, inflável, nem a gente que estava batizando não cabia, só cabia o batizando lá. Daí eles formaram uma fila e vinham vindo se batizando, nós estávamos em 4, que as costas não permitem batizar desse jeito, um monte tinha que ser revezado. Eu vi 2 caras muito parecidos na fila, e conforme foi chegando perto, era pai e filho, 45 anos e 19 anos, eu tenho 44, meu filho 18, eu nos vi naquela fila. Aquele foi para mim a maior demonstração de Deus falando assim: filho, o exemplo arrasta. Ei, homem posicionado, quando você erra, você arrasta todo mundo junto com você. Por que
O sacerdote da casa é tão atacado espiritualmente, porque você carrega eles, cara. Vai direitinho, guerreiro. Você, homem, pai de família aqui, não cai não. O Douglas Gonçalves esteve na nossa igreja esses dias, deu um exemplo de um pai que se suicidou com o filho no colo, pulou de uma sacada, e o filho gritava assim: pai, não pula, não pula, não pula. E esse cara se suicidou pulando com um filho pequeno no colo. Toda vez você, homem, que dá espaço para o pecado, você está pulando com todo mundo no colo. Não pula não. Deus está te falando assim: ei, fica em pé, guerreiro, fica firme. É difícil mesmo. A densidade do homem, a densidade óssea do homem é maior do que a da mulher. A formação muscular do homem é maior do que a da mulher. A capacidade pulmonar do homem é maior do que da mulher. Não é à toa não, guerreiro, é para você aguentar mais porrada mesmo. É para você ficar mais firme mesmo, não tem mimimi não. Você vai segurar essa bronca e vai ser exemplo em nome de Jesus. Está difícil, a Bíblia diz: clame a mim e eu os ouvirei. Esse texto é o WhatsApp de Deus, fica sempre azulzinho, não dá, nunca dá BO lá, não cai a rede nem nada. Clamem a mim e eu os ouvirei, acabou. Está difícil, eu sei que tá, eu sou homem também, pô. Como o Cacau falou, sou comedor de arroz e feijão do mesmo jeito, igual todo mundo aqui. Tem problema em família. Quem não tem aquele tio meio atrapalhado, a mãe que dá problema, o primo que de vez em quando chega uma ligação no meio da madrugada? Quem é que não tem, pô? E aí você, firme, vai mudar toda essa situação, Aleluia. Vai dar suporte para aqueles que precisam, vai ser exemplo. Só que o seu coração vai precisar estar cheio dele. Está entendendo? Para a gente finalizar aqui, amarrem-nas nos braços, na testa, nos umbrais das portas, que é o que o texto diz. Aqui no finalzinho, escreva-as, no verso 9, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. No contexto judaico, isso se tornou literal, né? Se você olhar os filactérios, né? Que são, às vezes você vê alguns vídeos de umas pessoas, cara, com aquelas paradas amarradas aqui assim, e o mezuzá, que parece um estojo assim, que eles prendiam mesmo no umbral da porta, e quando você abria ele tinha alguns textos lá específicos. Mas para a gente trazer para a nossa vida, é tudo que a gente fizer nas mãos, nas ações. Prenda a palavra em suas mãos, é o que você faz, são as suas ações, é aquilo que você realiza. Você tem prendido as palavras de Deus nas suas ações? Eu digo para os caras assim que, aquilo que a tua mão toca, diz muito sobre o quanto você está com Deus, cara. Aleluia. Faz sentido ou não faz sentido? Amém. As obras das tuas mãos, é importantíssimo que esse texto lembra para nós. Prendas na testa. A testa é o que? É os nossos pensamentos, a nossa mente. Arruma a cozinha, tudo no lugar, tudo direitinho. Quando o Cacau falou aqui sobre cuidar das suas emoções, por que as suas emoções estão bagunçadas? Por que você não tem conseguido entregar o seu melhor para aqueles que estão em volta de você? Vai buscar, procura direitinho, usa todas as ferramentas, busca em oração, busca com um líder da tua igreja que pode te atender, você pode se abrir com ele, tem segurança naquilo. Busque com a psicologia, se for o caso. Vocês entendem que precisa estar em ordem? O meu casamento vai mal. Por que vai mal? Será que você amarrou mesmo as palavras na sua testa? Ela está permeando a sua mente, e o que você pensa se baseia naquilo que você aprendeu de Deus. Isso vai fazer toda a diferença para a tua vida. Na casa, né, que ele fala, escreva nos umbrais das portas. O lar deve ser marcado pela presença
e pelos princípios do Senhor. Sua casa precisa ser marcada. Quando eu olho esse texto aqui, que eu vejo como se Deus estivesse direcionando uma criança, sabe? Ei, me ama de todo o seu coração, de toda a sua força. É como se Ele estivesse explicando para o berçário, como se nós fôssemos crianças. Ei, eu estou ensinando vocês, é só fazer isso aqui que vai dar certo. Eu estou meio rouco hoje, porque ontem tem o meu pequenininho aqui de 7 anos, o Levi. Ele está numa escolinha de futebol lá. Escolinha, não é um time ainda. Tem um monte de menino de todo jeito. E na categoria dele fizeram um campeonato interno. Os professores fizeram assim, para vocês entenderem o que a gente sofre na beira do campo. Os pais serão técnicos de cada time. E me escolheram para ser o técnico do time dele. E sabe qual que era a minha orientação técnica para meninos de 7, 8 anos? Ei, o seu gol é para lá. Chuta para o lado de lá. Olha para a bola, porque no meio do jogo o menino dava um tchau para o pai. E quando eu estava fechando essa palavra após o almoço, Deus falou para mim assim: filho, eu faço isso com vocês. Seu gol é para lá. É tão simples. Ele é tão cuidadoso. Ele olha para nós com tanta misericórdia, que Ele está todo dia falando para nós: é para lá. Ame o Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Faça o melhor que você puder com tudo que você tem. Para de olhar em impossibilidade, para de olhar o que está faltando, faz com o que você tem. Nós começamos do nada. Eu fui numa igreja esses dias, massa demais. Sabe qual que é a palavra dos caras? Do nada Deus fez tudo. E faz todo sentido. Quem é o nada? Nós somos nada. Como que a gente se torna algo nessa vida? Quando a gente permite que o Espírito Santo nos use. É aí que acontece as paradas loucas. É aí que a gente ora por cura e a cura acontece. É aí que a gente está faltando algo em casa, você ora, de repente aquilo acontece. A gente ora como minha esposa cuida do financeiro lá. Ei, hoje tem tanto de boleto, hein? Não entrou ainda aquele pá. Oh Deus, me ajuda aqui. Às vezes ela fala: esse é o mimadinho do papai. Eu choro no pé do pai mesmo, velho, porque eu sei que é só de lá que vem. Ô papai, estamos lá com aqueles boletos lá espalhados na mesa lá. Já é 10h30. Tô saindo para trampar, tá tudo certo. A Michelle foi pro plantão, tá tudo ok. E aí, 2h ela me liga: hein, você é o queridinho mesmo, hein? Fulano de tal pagou. Glória a Deus, aleluia. É só Ele. Mantém seu coração. Guarda seu coração, pois dele dependem todas as coisas. Você, de repente, é um convidado aqui, veio aqui primeira vez, ou tem vindo, mas ainda não sentiu que essa parada de andar com Jesus é para você. Eu queria te contar uma história, que é uma história com E, não é história, baseada num texto bíblico. Existia um jumento, e um dia esse jumento foi escolhido para carregar o rei. Ele ia adentrar a cidade num período interessantíssimo da passagem do rei por essa terra, e as pessoas estavam lá esperando. Carros e tal, foi uma entrada triunfal, e esse jumento carregava o cara, e ele olhava: uau, caramba, eu nunca entrei nessa cidade desse jeito, eu venho aqui direto, acho que agora eu estourei, estou no hype. E ele leva aquele rei até onde deveria levar, e aquele jumento volta para o estábulo, e à noite ele fala com a sua mãe assim: mãe, você tem que ver hoje. Eu estou outro nível. Entrei na cidade hoje, pá, só um movimento, pá, vibrando. E ela: é, filha, ela sabia. É, escutou ele, tudo. Faz o seguinte, volta lá amanhã, sem levar ninguém, e entra na cidade. Depois você me conta como é que foi. Ele dorme felizão. No outro dia, entra na cidade sem carregar ninguém.
uns restos de planta lá, uns galinhos jogados, uma galera num canto, ninguém deu bola, ele, pai, ninguém nada, ele chega no pé do povo, sai jumento, volta triste para casa, mãe, aconteceu nada hoje, fui até enxotado de lá, você tem que ver, dela, filho, sabe por que que é? Porque você carregava o rei, foi a presença dele que fez com que você se tornasse alguma coisa. Você sem Jesus é só um jumento. Essa palavra é para mim e para você. Você sem Jesus é só um jumento. Eu sei o quanto isso pode parecer ofensivo, mas eu digo por mim, eu sem Jesus eu sou só um jumento. Eu sei o quanto eu erro sem Jesus. Eu sei o quanto eu sou falho sem Jesus. Eu sei o quanto as minhas decisões são afetadas sem Jesus. Eu sei o quanto o meu casamento fica ruim sem Jesus. Eu sei o quanto eu, como empresário, como trabalhador, como pai, sou ruim sem Jesus. Então não deixe essa oportunidade passar. Ande com Ele. Não é quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é quem entende que precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele não precisa da gente, somos nós quem precisamos dele. Então eu aceito, não, eu entendo que eu preciso dele na minha vida. Se é o seu caso no dia de hoje, careca, eu preciso dele, eu quero andar com ele. De repente você já até andou com ele por um tempo, mas você se desviou, seu coração começou a ficar partido em pedaços, e ele foi ganhando cada vez pedaços menores, e você deu espaço para outras coisas, e hoje você quer retornar, está abrindo de novo, quebrando todas essas divisórias aí, deixando que ele preencha por inteiro o teu coração, e é tempo de voltar. De repente essa é a sua noite. Será que algum de vocês daqui toma alguma dessas decisões? Eu vou andar com ele, ou vou retornar a andar com ele. Se você estiver aqui, só me dá um sinal com a sua mão, não quero te constranger não, é só para orar por você, te dizer seja bem-vindo de volta, ou seja bem-vindo. Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe. É a melhor decisão da tua vida, não tem outra melhor, é Ele, é o único sentido da nossa vida. Mas alguém, Deus abençoe. Se você entendeu, se você entendeu que a tua caminhada pode ser melhor, eu já caminho com Jesus, careca, eu só estava meio com o GPS recalculando a rota. Jesus te deu um novo rumo hoje, não deu? Não deixa outras coisas ganharem seu coração, não deixa aquilo que não interessa tomar espaço na tua mente, na tua alma. Como o Cacau falou, deixa a casa arrumadinha, deixa a casa arrumadinha. Amém, igreja? Amém. Como é que a gente finaliza aqui, pastor? Você vem, fecha, tem algum comunicado? Nós vamos cantar mais alguma coisa? Como é que nós estamos aí? O que você me diz? Posso fechar? Então vem, pô. Não sei se ainda tu quer. Nós vamos orar. Então venha cá, mano. Se coloque de pé, gente. Do que nós precisamos? Do que nós necessitamos? Diga comigo, Jesus. Jesus está aqui, cara. Tem algo impossível para Cristo, Cacau? Não. Tem, pastor Flávio, algo impossível? O que está acontecendo na tua vida que não avança, que não vai? O que está acontecendo que está travado? É a casa que está desarrumada? É a palavra que não faz mais parte da nossa vida e a gente não consegue expor? Glória a Deus.